padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra do exército. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, conceda-nos Deus a graça de abrir o coração para agora, ao proclamar a palavra de Deus, acolhê-la e que ela possa, como interpelação amorosa de Deus, aqui congregados, como irmãos e irmãs ao redor da amada Mãe Maria, nós possamos assim qualificar nosso testemunho de cristãos. Lembro aqui um santo abade chamado Elredo, num sermão, quando diz assim: doce é o fruto da bem-aventurança e todos o desejam, mas é estreito e apertado o caminho que leva à vida, isto é, à bem-aventurança. Por isso, são poucos os que nele entram. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. A bem-aventurança é, portanto, o reino de Deus. O caminho que conduz ao reino são as tentações, as tribulações, as perseguições. Por isso, são poucos os que nele entram. A tentação é o fogo, diz ele. O homem é o ouro. Não tendo sido no cadinho provado pelo fogo, não será considerado digno do diadema do rei. Mas quem tiver sido provado, receberá a coroa da vida, terá parte na coroa do Rei Supremo, Cristo. Quem quiser saborear o fruto, não tema o trabalho. E quem quiser ser coroado, que faça por onde ser provado. Saiba que se receia a tentação, não poderá ser provado, pois está escrito: quem não é tentado, não é provado. Precisamos é de força para vencer todas as provações. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Amado irmão, amada irmã, a construção de uma vida qualificada, humana e espiritualmente, exige esforço, exige uma compreensão que nos faz pensar e avaliar os critérios que usamos para conduzir a nossa vida, para, de verdade, organizar o nosso dia a dia. Compreendemos assim quando o Senhor diz: não deis coisas santas aos cães, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Ora, nós precisamos estar à altura da nossa dignidade. Estar à altura da dignidade humana como filhos e filhas de Deus é, pois, um desafio permanente, porque muitas vezes nós nos pautamos pela mediocridade. Muitas vezes nós nos deixamos levar por sentimentos que presidem o nosso coração e a nossa vida, sentimentos que de fato nos diminuem, embora fiquemos convencidos internamente de que é este o caminho. Temos que nos qualificar na nossa condição de filhos e filhas de Deus. Por isso o Senhor indica: tudo quanto quereis, como regra de ouro, que os outros vos façam, fazei também a eles. Se nós, em cada circunstância da vida, cada vez que dirigimos a palavra ao outro, cada vez que falamos, cada vez que fazemos o que fazemos na convivência, se nós aplicarmos esta regra de ouro, de só fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam, nós estaremos dando um passo adiante fundamental, pois ninguém quer o mal para si. Seria doentio, anormal, alguém querer que alguém faça a ele o mal. Queremos o bem, portanto não temos o direito de não fazer senão o bem. Por isso o Senhor diz: é nisso que consiste a lei e os profetas.
Ao dizer, nisto consiste a lei e os profetas, o Senhor está dizendo, nós temos que obedecer a normas para não escorregarmos na direção contrária ao bem e ao amor. E a profecia que nos ajuda a ter esta sensibilidade bonita de perceber que é preciso fazer valer o amor de Deus. Recomenda-nos o Senhor por isso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. A porta é estreita, apertado o caminho que leva à vida. Nós precisamos percorrer este caminho. Ajude-nos, portanto, Deus, a encontrá-lo permanentemente. São poucos os que o encontram, mas nós queremos encontrar, sobretudo cultivando em nós a verdadeira imagem do cristão, como diz São Gregório de Nissa. 3 coisas manifestam e distinguem a vida cristã: ação, palavra e pensamento. Precisamos então cuidar da nossa ação, da nossa palavra e do nosso pensamento, para que nós possamos vivê-los de maneira qualificada. Para viver palavra, ação e pensamento de maneira qualificada, precisamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Supliquemos que Ele venha em nosso socorro. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.